Buenas, buenas! Chegou sexta-feira, mais uma sexta-feira, e hoje é uma sexta-feira especialíssima. Foram 12 episódios até agora, a gente tá aí 3 meses nessa batida de fazer sexta-feira um dia de você se conectar com uma filosofia diferente, uma filosofia sem embasamento teórico nenhum, que é a filosofia de fumaça, de rua, de arte, de grafite, de hip hop, de break, de tudo. Essa filosofia existe, ela tá dentro de você, precisa ser contada. E é isso que a gente procura fazer aqui toda semana. E cara, e vai ser isso cravado a partir de hoje, porque até ninguém falou até agora, então a gente se permite dizer que é isso. Aqui é o seguinte, aqui a gente traz pessoas que você não conhece, mas a opinião você merece conhecer. Convidei gente que não veio porque eu achava que eu era de esquerda, convidei gente que achava que não veio porque eu era de direita, e eu não convidei também, não veio também. Então é isso que vai ser esse podcast. É isso mesmo, então a gente tá aqui mais uma semana nos estúdios TPS na Casa Verde. Cara, é uma felicidade esse podcast aqui, esse episódio especial. Eu tava falando pra ele aqui na minha frente que foi o primeiro cara que eu imaginei chamar pra um podcast quando eu tivesse um, foi ele. E ao longo dessa história vocês vão entender por que eu chamei ele aqui. Bom, vamos lá. O nome dele é Sérgio Pereira da Silva. Nasceu em São Paulo, no Ibirapuera, nasceu bem, hein, querido? Só que foi cria da Sabará Pedreira. Pai do Brian, ele é desenhista, cartazista de fazer cartaz, lógico, letrista de fazer aquelas letras desfaixas do caralho, muito foda. Grafiteiro, b-boy, e ele é, gente, um dos fundadores da primeira crew de break do Brasil, a Backspin. Nada mais, nada menos que eu tenho a honra, o privilégio, sei lá o que mais, em vida pra chamar ele aqui de boy. Seja bem-vindo, cara, eu e o Marcelinho, a gente tem a honra, cara, e o privilégio dessas boas-vindas pra você. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, meu velho. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Pô, legal tá aqui. E vamos contar aí. Muita história de boy. Muita história, meu velho. De boy, você nasceu no Ibirapuera. Como é que você foi parar na Calidaça, meu velho? Número 81. Sabe onde é Calidaça 81? Ali na Pedreira, Antônio do Campo, a quinta travessa da Sabará, sentido Abacateiro. É ali que a gente morava. O D-Boy foi meu vizinho. Ele tem 10 anos a mais que eu. Cara, ao longo da história dele, eu vou contar a minha também junto, porque tem muito a ver. Como é que você foi parar na Pedreira? Como é que sua família... Conta da sua família, como é que ela foi parar naquela casinha da Pedreira, número 81, D-Boy? Oh, cara, que bom lembrar disso. Fomos parar na Pedreira, nós morávamos ali no Sabará, na rua da Igreja Verde, Alameda Maria Angélica 306, cara. A gente morava ali. Aí morávamos na casa da minha avó faleceu, né, por conta de herança. Aí tivemos que sair, meu pai, por um acaso, comprou essa casa ali. Era mãe de quem? Dona Alzira ou do seu Mãe Pereira? do meu pai, Tá, Dona Ana. Faleceu e nós tivemos que sair, né? Isso eu tinha 13 para 14 anos. Sabe que ano foi isso aí? 81. 1981. Isso mesmo, pô, Tá. cara. Isso Você mesmo. tinha 14 anos. 13 para 14, mais ou menos isso. Aí chegamos ali, né? Casinha... Conta como é que era ali, velho. Como é que era Cara, ali? chegamos ali. Como é que era a Rua Calidaça? Hoje lá é a favela da Pontinha. É ali. Como é que era ali, velho? Quando você chegou ali, que você desceu aquela rua de terra, lógico, era de Sim. terra. Como é que foi, mano? Rua de terra, cara. Chegamos lá, 2 casinhas, era um conjunto com 4 casas, se eu não me engano, rua de terra, mas eram as casinhas mais bonitinhas da rua, né? Casinha germinadinha, né? Que chamava, casinha mais bonitinha e tal. Chegamos, não tinha garagem, não tinha nada. E a rua de terra, cara. Aí eu falava pra mim mesmo, cara, pô, o que nós viemos fazer aqui? Mas, cara, foi sensacional, porque naquela rua ali, até de carrinho de rolemão, a gente andava, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Cara. Então chegamos ali, rua de terra, alguns terrenos vazios na esquina, lá em cima, vazio, né? E acho que não tinha favela, não era daquele tamanho ainda. Não tinha favela, cara, não tinha casa atrás da casa da gente, não tinha favela, né? Chegamos ali, rua de terra, molecada. Quem que morava lá já? O índio já morava ali. O índio já morava ali. A minha avó também morava ali muito tempo. Sua avó, uma das seu Valdemar. Valdemar, meu avô. Que eu lembrei, ó. O meu avô, ele comprou ali, tem foto aqui atrás ali da nossa casa, tinha uma prainha. Sério? Tinha uma prainha ali e tem história muito louca de boy. A minha tia foi tentar vender a casa, agora, e ela fez um buraco. Naquela época do meu avô, passava um rio lá atrás, certo? Que era onde eu corro. Só que é o seguinte, o ser humano foi lá e fez o córrego. O rio passava aqui, ó, fez o córrego pra cá. Só que é o seguinte, a hora que a minha tia cavou ali, a nascente de água continua passando ali naquele lugar. Então, existe uma água potável, limpa, passando aquí, e o córrego atrás tinha a favela, mano. Se você pegar na casa da sua mãe ali e cavar ali, você vai achar o lençol fluvial. Que loucura, mano. Sério?
Bom, voltando. Meu avô já morava lá, né? E o meu avô morava no tempo que ali era uma prainha. Só que você chegou ali, já tava o Elmo, já tava todo mundo ali. Meu avô, minha avó. Inclusive, a sua avó tava a 2 casas para baixo, a vizinha do seu avô, não me lembro o nome dela. Para cima era terreno vazio. A maioria dos terrenos ali eram vazios, cara. E o córrego lá embaixo. Quando enchia aquilo ali, lembra do Bacuri? Cara, o cara nadava no córrego, cara. Bacuri, mano. Então, aí a rua era isso, cara. Mas era Rua de terra, na pedreira, chegou lá. Chegou eu, Gerson, Reinaldo, Solange, meu pai. Faltou alguém, eu, Gerson, Solange, minha mãe, claro. Sim, nós vira. O Gerson tinha quantos anos? Molequinho, pequenininho. Tem foto dele, da gente em frente à casa, rua de terra, eu, Valtinho, Zezé, o Gerson pequenininho do nosso lado e meu irmão com Black Power gigantesco. Tá. Naquela rua tinha mais preto que branco, de boy. Tinha Toninho preto, Maria preta. O vovozinho. O vovozinho, a esquina do Edmilson, tudo preto. Meu pai preto também, né? Também, logicamente. Né? Sim. Enfim, pra cima eu não me lembro, assim, as primeiras casas eu não me lembro, porque o núcleo era ali, na casa da gente, né? Então ali, então assim... O Belja, né? O pai do Belja morava lá há muito tempo. Cara, e ali você chegou com 14 anos ali, o Reinaldo, tal, você trampava, 14, não trampava, né? Você fazia... Não, então, cheguei com 13 anos, porque com 14 eu já trabalhava na Caixa Econômica dos 14 para 15, trabalhei de guarda-mirim, que seria um office boy, que seria um jovem aprendiz hoje, né? Sim. Trabalhei ali na Avenida Paulista. Isso é o pilar da história, de boy. Ali na Paulista você foi ver o mundo, mano. Quanto tempo era pra chegar na Paulista, malandro? Cara, pegava o busão, meu. São Francisco? 5123 ali. Passava na Ziquituma. Na Ziquituma. Aí subia Brigadeiro. Só mais antes, você tinha que sair, você tinha que descer a rua, atravessar uma pontinha, que vira e mexe tava quebrada, e vira e mexe tinha que pular. Ou andar em torno do campo todo, né? Você tinha que dar a volta e tal, pra poder chegar na Ziquituma ali, pra pegar o busão. Pegar aquele busão ali, totalmente estrumbado, gente caindo pela porta, mas eu falava, tem que ir nesse, porque eu vou encontrar os caras da bagunça lá na frente, os caras do Sabará, entendeu? Tinha um horário assim combinado para pegar aquele busão. Pra todo mundo se encontrar. Todo mundo segurava a porta para se encontrar, cara. Era muito louco isso aí. Segurava a porta no Birajara, 1, 2 ou 3, para encontrar o pessoal do Sabará. Aí foi que aí você se conectou com o mundo. Aí foi que você descobriu música, você já tava nessa fita, como é que era? Então, aí a música já vem de antes, né, cara? Vem de antes, porque quando eu morava no Sabará, eu tenho que falar do cara que me deu o apelido. Um Sidão, cara, falecido há muito tempo atrás. Ele me chamava de Cabelo de Boy, porque teve o filme John Travolta e tal, Elvis Presley que eu via, meu pai vendo, e eu fiz um topete, cara. Fazia um topete com esse cabelo. E ele falava, cabelo de boy, e... De boy. Era muito comprido chamar o cara de cabelo de boy, aí emendou o cabelo de boy, os caras falavam, abreviava, cabelo de boy, e ficou de boy, cara. Então esse de boy foi antes de você ser o de boy, mas ele foi um apelido de rua. E o Reinaldo? Então, cara, vamos falar de 82, quando eu tava trabalhando, meu irmão já dançava lá. O meu irmão vivia Sabará, né, cara? Vivia Sabará e ele conheceu os bailes primeiro que eu, né? Obviamente. Qual baile? Mano, ele ia no Palmeiras, ele dançou muito soul, acho que sim, ele... Black, né, cara? Mas os bailes, na verdade, era função que a gente chamava, né? Função mesmo, função pesado de você ir e os caras tá armado mesmo, até os dentes. Se tivesse uma jaqueta de couro, os caras queriam roubar, mas aí a gente tinha as artimanhas, né? O horário para chegar, o horário para sair, e tinha, né, todo aquele conhecimento em volta. Mas o meu irmão foi primeiro, foi conhecendo as coisas primeiro que eu, e tudo que o irmão mais velho faz, você fica só de querendo fazer mais ou menos igual. Então quem trouxe essa cultura foi o Reinaldo. Cara, na verdade, eu costumo falar com o meu irmão, então o meu irmão foi espelho para eu ir caminhando, mas a Paulista, voltando lá no meu trabalho, eu tava ali com 14 para 15 anos na Paulista, eu comecei a ver revistas, cara. Eu via as bancas de jornal, eu falava, nossa, que isso? Revistas americanas, tal, as imagens, né? Isso já conectado já com o que eu vi, os vídeos de dança, música, e eu fui comprando eu comprava muita revista, cara. Eu não tinha uma direção ainda, então eu era meio vagabundo, eu queria ver média e ao mesmo tempo eu queria estar informado, então eu fiquei nessa onda aí, e conhecendo muita coisa através de revista, que não tinha, né? Não tinha
canal para conhecer que não fosse revistas. E você começou a ir nos bailes com ele? 14 anos era matinê. Então, meu primo tinha uma equipe de baile no Sabará também. Ia muito nos bailes matinê. Primeiro os bailes de família, né? Baile de garagem. Sempre me vê a imagem, minha mãe e meu pai escutando Tim Maia e a família dançando o que eu quero. Comecei a gostar de dança, de música nessa época. Aí meu irmão me levava naquela, assim, mas não querendo. O Reinaldo ia pros bailes, vamos lá. Meu irmão ia pros bailes, eu não ia indo por causa da idade, né? Beleza. E ele trazia essa cultura de baile pra dentro da sua casa. Aí vamos fazer a sua conexão com aonde chegou o lance da dança do break. Com o Reinaldo. Ele trouxe isso. E como é que ele conheceu isso? Ele passava na São Bento? Como é que já tinha São Bento antes? Não tinha, né? Não tinha. Então. Não tinha São Bento ainda. Como é que começou mesmo? Como é que germinou essa parada na sua família? Na minha família. Então, o meu irmão, obviamente, foi que começou tudo isso aí. Baile. O Reinaldo trazia. E trazendo. E essa mistura chegando no meu ouvido até que meu irmão chegou dançando, né? Antigamente a gente não falava, dança de break, né? Ele viu em algum lugar, como todo mundo chegou no Brasil, para todo mundo, algum vídeo, não sei se foi Malcolm McLaren ou se foi antes do Malcolm McLaren, alguma coisa relacionada a break, aí estourou aqui no Brasil, né? E a gente copiando ali os caras. A gente, no caso ele, começou a dançar primeiro que eu. Mas o break aqui no Brasil, na verdade, o break chegou como... Eu costumo falar para os caras que é break de ataque, break de chão. Meu irmão aprendeu a dança no chão. Ele aprendeu, assim, sozinho, e aí, né, vem o grande lance que teve um concurso de dança no Tabacô. Eu tive lá algumas vezes, aí ele... Aquela coisa de irmão, não vai, ficava em casa. E, de repente, ele conheceu o Taíde e o Hélio. No Tabacô? No Tabacô, um concurso de dança. Tá, peraí, vamos parar um pouquinho aqui para voltar um pouco no tempo. Aquela rua ali, cara, eu queria falar um pouco dela antes de você continuar na sua ideia, porque ali para mim, cara, é um microcosmo. Ali você tinha o vovozinho. O que o vovozinho era ali? Gestor cultural, vamos dizer assim. Isso mesmo. Era pra mim um preto velho. Tinha essa parada também de benzer os outros lá também. Aí em frente tinha uma casa de preto, que é a família do Sérgio, do Edmilson. Que aí embaixo tinha o Toninho. O Toninho é mais ou menos um Silvio Almeida. O cara é o preto que foi pra faculdade. Tinha ele a Maria que fez direito. Então assim, tinha isso também. Tinha eles, que é o D-Boy, o Gerson, o Reinaldo. Que eram os caras, cara, que era o lance da rua, do break, da maloqueiragem. Tinha o Elmo, o índio era o Dom Corleone. Ele Verdade. era uma rua de terra com os campinhos de terra com o escadão. Esse era o que eu convivia. Então acontece, eu vivi na sociedade de preto. Então os meus valores são de preto. Então se as melhores roupas eram de vocês. O D-Boy, cara, família do Zezé, no também, final da rua preta. Também. Ali era era uma coisa muito foda, porque hoje eu até contei isso aqui, mas eu não fui pro ar. Eu pedi pro D-Boy, o primeiro tênis que eu andei, o Nike, foi o rasgado que você me emprestou, mano. Cara, eu andei com aquele tênis, cara, assim, que foi uma coisa que eu abraçava aquele bagulho, que eu só tinha um Nike que você me emprestou, mano, pra me sair no rolê, que eu não tinha condição de ter um tênis, um Nike podre, mas você me deu, e foi o primeiro tênis que eu usei na vida, mano, pra começar a andar que nem vocês, que nem vocês, que nem os pretos. E uma vez eu fui chamar o Gerson na sua casa, o Reinaldo chamava ele de Miquimba, né? É verdade. É verdade, né? Então, tinha 6 anos de idade, eu era o vizinho da casa deles, o vizinho germinado da casa deles. Fui chamar o Gerson e o Reinaldo tava no corredor. E eu falei, Renato, o Miquimba tá aí? Então, o Reinaldo, hein, mano? Saiu do portão. Falei, o quê? O Miquimba tá aí? Me deu um tapa na cara, mano. Tinha 6 anos de idade. Mas eu fiquei assim, ó. Mas você não chama ele? A gente chama ele. A gente é preto, você não é preto. Só que ele viu que eu sentia a ideia. Aí ele falou, ficou com dó. Faz isso não, mano. Isso aí é ruim. Por quê? Já tinha esse lance deles, Marcelinho, de consciência black. Hoje todo mundo fala de apoderamento preto, Black Power. Eles já tinham isso há muitos anos, né, D-Boy? A casa dele era um polo de cultura, né, D-Boy? É um polo cultural, né, na verdade. Parei pra pensar isso várias vezes. Então sim. E as pessoas falam assim, pô, o que você escutou primeiro na vida? Eu escutei rap. Porque o disco chegou antes na casa dele, o Cultura de Rua. Antes de sair... Verdade. Eles ouviram e a gente ficou vendo depois. Então, assim, a gente ouviu, cara. Eu sou prova viva e o D-Boy tá aqui, e o Gerson também. Tô falando mentira, D-Boy? Não era verdade, assim que era ali? Cara, tá lembrando exatamente isso. Era lembrando assim que coisa, era. Não, verdade, cara. Coisa que eu não falo por aí. O cara dando mortal, o cara dando moinho de vento. E tinha a cultura do jogo de botão, lembra? Sim, cara, eu fazia campeonatos de botão, cara. Eu era um articulador também. Eu fazia campeonatos de botão naquela época. Aí o D-Boy
saía fora, a gente entrava no quartinho dele e pegava as revistas dele pra ver. A gente ali era muito antenado no D-Boy. Porque o Reinaldo é o seguinte, o Reinaldo... O que o Reinaldo era foda, mano? O Reinaldo era bandido? Porque o Reinaldo era pica, mas eu não sei o que o Reinaldo fazia da O vida. apelido do meu irmão sempre foi Reinaldo Bomba. É o ligado? espírito dele de homem bravo mesmo, de louco. era- Meu irmão era muito louco. Ele era parecia um muito bandido, foda. mas não era bandido, Então, cara. eu falei pros caras, eu falei, não era nada disso, cara, não dá. Ele andava junto com os caras, mas não era. Só andava junto. Tá ligado? Mas ele não era. Mas assim, ele tem esse quê de... Até hoje, cara, Quente, sabia? o cara- Um cara de sangue não leva Era desaforo. o Reinaldo, mano. E até hoje. É claro que a idade chegou, ele tá mais sossegado. Mas ainda é o Reinaldo, é o Reinaldo. Ele era a voz ativa na quebrada. Ele olha ainda assim, por cima. Meu irmão nunca abaixou a cabeça, não, cara. Eu apanhei demais dele. Eu falei, pô, antes dele casar, eu preciso arrebentar ele de alguma forma. Aí no dia do casamento, que ele tava se trocando, eu falei, a oportunidade é agora. Ele tava no espelho, assim, do nada. Eu falei, vou te dar um soco. Aí ele nem deu tempo. Eu arranquei um pedaço da carne do olho dele, cara. Nossa, ele me bateu demais, mano. Nossa, ele é aquele homem pra bater. Nossa. Cara, o portão da minha casa sempre aberto, cara. Todo mundo ali, né? Tinha esse lance dos ensaios, da dança, ouvir música, depois as bandas que vieram depois, né? Vieram as bandas depois, sempre portão aberto, cara. Isso não tem mais, né? Eu não vejo mais isso aí. Aonde o hip hop entrou no seu portão, mano? Quando é que foi? Você lembra o dia? Porra, você foi na São Bento, te levaram lá primeiro. Como é que o D-Boy enxergou o hip hop? Mas quando eu vi, tava os caras ensaiando em casa. Eu não tinha muita noção do que era, né? Não era hip hop ainda como um todo, porque ali foi a construção do hip hop, não na minha casa, tá? Muita pretensão falar isso. Mas era uma célula. É uma célula, uma microcélula do que estava acontecendo em São Paulo, no Brasil, porque os caras chegaram para ensaiar. Meu irmão, e isso eu falo pro Taíde até hoje. Meu irmão falou, pô, tem um lugar para dançar. O chão de casa é liso, simplesmente por isso, porque o chão era liso. Eles foram até lá, minha mãe encerou o chão e lá ficou ensaiando por anos, né? Então foi por isso. Chegou em casa e eu vi eles dançando e rapidinho eu já falei, eu quero fazer isso também. O seu Antônio passava no portão, via eles ensaiando, como eu ficava de espectador. O pessoal fala, você é da Dragon Break? Sou. Mas eu entrei bem depois. O pessoal fala, o que esses caras estão fazendo? Ninguém sabia o que tava. O que esse cara tá rodando no chão, né? O pessoal torcia o nariz. Meu pai falava, o que esses caras estão fazendo? Meu pai não gostava muito, né? Depois ele foi entendendo, com o tempo ele foi entendendo. Não chamava de cultura, mas foi se criando a cultura hip hop e ele foi entendendo. Mas chegou desse jeito. Eu vendo eles ensaiarem ali, aí eu já quis entrar no Dragon Break, né? O seu Antônio colocou esse nome, cara. Vocês vão se chamar Dragon Break e vão se apresentar ali na sedinha do bairro ali, Batista Maciel. Primeira apresentação do grupo foi ali. Arrumou umas roupas lá e depois fez o agasalho. Aí vieram os concursos, né, de dança, e eu ali acompanhando eles, mas eu não era, né, tão bom quanto os caras estavam à frente. Você dançava? Eu dançava. E eu fui entrando no grupo desse jeito, mas eu sempre fui o gordinho dono da bola, né? Ah, você é legal, você tá no grupo, mas só é legal, só não vem mais que isso, não. Atrapalha. Isso mesmo, não atrapalha, né? Dança só um pouquinho. Então teve vários concursos onde eu tive com eles, mas não participava não. Barros de Alencar, cara. Eu tava junto, meu irmão falou, você não vai dançar, porque um grupo geralmente era 6, 7 pessoas. Porém, o grupo fechado era eles, né? Que começaram primeiro. Os caras vieram da missionária, né? Vinham a pé, cara. Você acredita nisso? Acredita? Os caras vinham a pé da missionária Rolezinho até minha bom. casa. Não sei quantos quilômetros dá. Mas os caras já chegavam cansados para treinar, né? Então era essa a ideia. Os caras vinham, eu via os caras treinar e aí eu gostei e fui fazendo o que os caras faziam, sempre acompanhando. E quando chegou os concursos de TV, aí fiquei fora. Aí fiquei com raiva no dia. Eu falei, eu vou fazer um grupo. Aí no programa Barros de Alencar tinha a eliminatória lá. Os caras, não, pode entrar, entra aí para gravar, vem vocês. Aí fomos gravar programa Barros de Alencar contra o meu irmão, cara, contra a Dragon Break. Fizemos uma apresentação, eles também, outro grupo, eu não sei se era os Cobras ou o Gangue de Rua, algum desses grupos aí. Primeiro o jurado apontou pra gente, aquele grupo ali, eu falei, pô, nós, né? Ele falou, não tem coordenação motora. Arrebentou com a gente, cara. Aí, pô, não foi nada, não ganhamos, foi nada, só escracho mesmo. Tem uma história interessante, cara.
Até o KLJ dançou na Dragon Break. Ele dançava, tô ligado. Já Ele vi entrevista. dançava, cara. O Vi KLJ entrevista dançava, dele. ele dançava, ele ia no mesmo lugar que a gente ia. Não me lembro se era pra ver a gente, mas ele ia. Tava lá todo domingo à tarde. Antiga Fantasy, depois virou Tifon. E era interessante esse tempo que não se tocava muito break, ainda tava chegando, né? Tocava hip hop, não tocava rap. Os rappers começaram a aprender essa época. Aí a gente dançava com qualquer música. Ah, essa música tem uma batida aí. Ah, vambora. Um beat americano a gente dançava. E você já tinha umas roupas, tal, tudo. É, já tinha. Como é que chegavam Eu- os Adidas, as paradas? Cara, eu fui pro Paraguai, cara. Aí. Fui pro Paraguai com 16 para 17 anos. Eu fui ser mochileiro, autorização, aquela coisa toda. E aí a gente via os filmes, né? Pô, eu quero ter aquele tênis, aquele bombojaco. Beat Street eu não me lembro. Só você pesquisar que ano que chegou. Mas quando a gente viu que os caras usavam Puma, pô, eu quero ter o Puma. Como é que compra? Se não tinha loja, não tinha importação, não tinha, Tinha nada. não tinha nada. Você não tinha. Não tinha no shopping, não tinha. Eu fui pro Paraguai, cara, e trouxe uns 3 pares. Isso era foda. O Gerson sempre teve os melhores panos da quebrada, porque pegava dos irmãos, tá ligado? Eu cheguei uma época a ter, acho que 12 pares de Puma. Eu colocava na janela para vocês, eu exatamente, colocava na exatamente, janela filha da para puta, todo mano. mundo ficar vendo, mas, né, tinha grade, né, aí ninguém roubava, mas lá não tinha isso, né. Mas eu viajei, cara, fui para o Paraguai, consegui os primeiros tênis da turma. Do Taíde não tinha, Hélio piorou, o Cícero não tinha, o Mário era o único que tinha as condições igual às minhas, porque os caras moravam, né, Buraco do Sapo, Vila Missionária, Sim. chão de terra, né, cara. E o Hélio também dançava. O Hélio Punk. É. Então ele ficava vendo ali, olhando punk e tal, né? A gente se conhecia, era amigo por conta de morar na mesma rua. Ele começou a ver os ensaios. Cara, eu não me lembro o dia nem a hora, mas de repente a gente se pegou e ele começou a fazer uns passos, rodar de mão ali. Pô, um punk, cara, um punk original, um punk original, eu não, né? Dançando break, cara. Ali tinha muito punk também, não tinha? Tinha, O Vírus tinha os 27 caras ali em cima. da rua. Os caras existem até hoje, né? O Lero toca no Vírus agora. É, verdade. Não tinha treta, mas tinha um respeito com um pouco de medo, né? Ah, os caras são punk. Então, porque quando o break estourou mesmo, de verdade, que chegou lá na São Bento, os punks já estavam lá, né? A galera que fez o point acontecer, eles meio que foram entrando e os punks saindo. E por que a São Bento? Eu tenho assim, tive uma certa, eu de bode, uma certa resistência para ir para São Bento, porque antes da São Bento as coisas aconteciam no Ibirapuera. Isso é fato, todo b-boy, todo dançarino sabe que no Ibirapuera aconteceram muitas coisas. Então, a Dragon Break se formou, participou de concurso, depois veio a Backspin. Quando era Dragon Break e Backspin nessa transição, a gente estava ali no Ibirapuera, cara, treinando, porque a gente tinha que sair do meu quintal. Por algum motivo, ou eu, ou alguém, eu acho que eu sempre falo que foi eu. Vamos pro Ibirapuera, né? Lá todo mundo vai ver. A gente falou, precisa ir ter um lugar para dançar. Aí começamos a ir no Ibirapuera, 1983, cara. 82, 83, Dragon Break. 84, 85, Backspin, já estava no Ibirapuera. A São Bento foi em 85 para frente. Então tem esse intervalo. Todo mundo fala, o break nasceu. Não nasceu na São Bento. O break nasceu nos bairros. Cada b-boy foi aprendendo da sua forma, né? Vendo por vídeo, ou por informação, outro ensinando. Aí teve o estouro, né, na TV, Black Junior, né? A novela Partido Alto, aí já estava estourado. Então, cada um nos seus bairros, aprendendo da sua forma, até chegar no Ibirapuera, que é a parte da Backspin, onde as outras crews, né, que não era crew, era gangue de break. Até chegar a São Bento, a gente já sabia, ó, tá acontecendo alguma coisa na São Bento. Não, mas por que São Bento? Tem alguma coisa, uma história assim? Tem, é porque os caras estavam... Não, deixavam lá, a polícia deixava. Os caras estavam dançando, o Nelson dançando funk na 24 de maio. 24 de maio. E aí foi agregando os b-boys. Essa galera começou a dançar break. E o Nelson começou a passar o chapéu ali, fazendo esse encontro, eu só não me lembro o dia. E os caras foram ficando famosos ali por isso.
teve uma época, parece que o Nelson adoeceu, alguma coisa aconteceu com o Nelson, eu não sei exatamente, se eu for contar eu vou falar bobagem, então ele adoeceu e precisava de um lugar para dançar, um espaço melhor que não fosse a 24. Saíram da 24 de maio e viram a São Bento e falaram, vamos dançar aqui. Foi o primeiro a cravar um rádio de hip hop na São Bento. João Break e o pessoal. É isso que eu tenho, isso que eu ouço da boca dele, é essa história, e ninguém conta outra história que não seja essa. Agora vamos contar a história do D-Boy grafiteiro. Eu não era um bom dançarino, né? Eu não era. Você não atrapalhava, mas também... Na verdade, se eu fosse dançar de verdade, eu era uma isca, né? A gente tinha muito racha. Hoje são batalhas, né? Sim. Então, nos rachas, eu nunca participava. Eu entrava uma vez e ficava quieto. Tinha vergonha. O Taíde tinha um moinho muito bonito. Na época, o Taíde, ele tinha um moinho de vento muito bonito. Então, a backspin era muito respeitada. E o meu irmão... Por ser o começo de tudo ali, meu irmão rodava de murro, e ninguém fazia isso, o pessoal rodava de mão, mas de murro só no filme. Então meu irmão falou, vou fazer igual o cara, e começou a rodar de murro. Meu irmão era tão ignorante que ele rodou de mão, sem telinha, sem nada, com a pele direto no chão, né? No pelo. Porque os caras dançavam tão bem, cara, que eu não tinha oportunidade e fui tendo a consciência de que eu não podia participar. Então teve os filmes, veio o Beat Street, o grafite, e eu já desenhava, né? Sempre influência do meu irmão. Meu irmão desde os 7 anos, né? Desde a escola, eu sempre rabiscando ali e tal, mas não tinha muito acesso à tinta, né? A gente não tinha lápis de cor, essas coisas, né? Então fui aprendendo a desenhar, pedi para minha mãe comprar, isso é interessante. Na época, na escola, vendia um espelho, onde a gente pegava o desenho para poder passar para o outro lado da folha. A minha mãe não teve condições de comprar, cara. Falei, pô, mas eu quero desenhar. Aí comecei a desenhar olhando, olhava a imagem e desenhava. E aí eu falei, eu vou pintar. Né? Não é quer contar uma história bonita, que a inspiração foi essa. Não, isso foi uma passagem, né? E aí eu comecei a desenhar, e aí, vamos pular lá para os 12, 13, 14 anos, quando o break chegou, já estava arriscando algumas pinturas, né? E aí... Os caras foram ficando bons, famosos no bairro, famosos fora. A backspin foi, né? Dragon Break foi um nome pesado. E aí eu comecei a desenhar, e quando chegou o Beat Street, como não tinha um encaixe para mim ainda no grupo, que eu não era nem dançarino, eu já fazia moinho de vento, tudo, treinei pra caramba. Mas era assim, eu treinava e os caras estavam anos-luz na minha frente. Quando eu conseguia fazer aquele passo que eu treinei, os caras já sabiam, já tá outra órbita, já tá 10 anos luz na minha frente. Mas eu fui acompanhando os caras. Só que nós assistimos Beat Street, cara. Aí eu endoidei, porque... O gatilho foi aí foi o gatilho para todo mundo, cara. De cada 100 b-boy que você perguntar da década de 80, 99 vai falar Beat Street é o gatilho, mudou minha vida, de verdade, cara. E foi lá que você viu o grafite na parede? Foi a primeira vez assim que eu vi os grafites gigantescos, grafite na parede. Uma pessoa fala, eu vou viver do grafite, né? O lance do spray do também. Spray, que era o nome do personagem, era Raymond, né? Que era o cara do grafite. E é interessante que... ele tinha uma mulher e tal, ele morava num bairro bem no Bronx, né, cara? Sim, sim. Aí ele não trabalhava, ele queria viver de arte. Então ele não tinha grana, ele pintou na parede, ele pintou os móveis, né? Mais ou menos algumas coisas desse sentido, assim, na parede. Falei, um dia quando eu tiver minha casa eu vou fazer a mesma coisa. Eu não fiz a mesma coisa, só que a minha parede é toda pintada, da sala, da cozinha, lavanderia. Eu sempre penso nessa cena de quando eu vi o filme, eu falei, um dia eu vou fazer igual quando eu tiver minha casa. E fiz, né? Da minha forma, mas fiz. Então chegou dessa forma aí, cara, através desse filme que os caras falaram, você é o Raymond. Você não é o b-boy, não. Você não é o dançarino, não. Você é o Raymond, você é o nosso grafiteiro. Na prática. Não, então, essa história é conhecida por alguns também, que como não tinha grana, cara, a gente não tinha grana para isso. Spray era caro, né? Eu comprei giz de cera, eu trabalhava acho que já na agência, não sei se eu sequestrei alguns giz de cera, né? Se é que você me entende. Foi pela causa. E aí a gente já ia no Ibirapuera e eu grafitei na parede
o desenho que eu vi no filme. E cada domingo que a gente ia escrevendo os nomes e tal, e tem uma foto muito pesada que é a Backspin. Essa foto ela roda por aí. O cara fala, essa foto é a que identifica a crew, a gangue, né? E tem o grafite lá atrás de giz de cera, cara. Adaptando ali com o que tinha. Já tinha gente fazendo grafite no Brasil? Com spray? Com spray eu não me lembro exatamente, mas já muita pichação. Essa época é a época da pichação, né? A pichação andou junto ali com o nascimento do break, né? Sim. Muita pichação, Avenida Santo Amaro que eu passava, eu via muita pichação, falava, cara, eu não quero pichar, eu quero desenhar. Aí eu morava no Sabará, tinha muito conhecimento ali, alguém me arrumou uma lata de spray, falou, vamos fazer um grafite aqui. Eu fiz o primeiro grafite, um cara rodando de costa. Até alguns anos atrás ainda tinha, eu nunca bati uma foto disso. Porra de bola. Ali na rua do Amélia, cara. Fico anos e anos lá. Grafite bem simples, poucas cores, mas alguém me arrumou uma lata de spray e falou, vamos pintar ali. E aí tinha um bar onde eu ficava ali, às vezes a gente ficava ali. Aí eu conheci, é o pessoal que eu conhecia, né? A esquina era toda de conhecido. Então, fiz o primeiro grafite, se eu não me engano, ali. Depois no Tabacô, que eu te contei no meio do caminho, né? Não veio conta pra rapaziada. Então aí todo mundo fala de pioneirismo. Eu sou pioneiro do grafite. Eu perdi um áudio em que o Taíde fala, ó, D-Boy, você é pioneiro no grafite de hip hop no Brasil. A gente, quando fala Brasil, a gente então vamos vir para São Paulo, sim, né? Porque a gente tava aqui, né? Tava aqui, né? Alguém me chamou por algum motivo, porque tem um cara que desenha aí, então vamos lá. Eu grafitei o colégio quase inteiro, né? Mas daquela forma, hora spray, hora tinta, latex mesmo, porque não tinha grana para comprar tanto spray. Mas eu tenho esse registro aí de 1985, grafite estilo americano, tá escrito lá Tabacô e eu tô na foto, dá para provar que tem pioneirismo aí, não é eu sozinho, porque as coisas vão acontecendo simultaneamente, tem muita gente fazendo, né? Eu sou pioneiro. Não, ninguém pode autodenominar pioneiro, porque eu fiz, mas outro fez em Minas, outro fez no Sul, outro... É um tempo, né? É um tempo de pioneirismo. Quem tava ali foi pioneiro, né? Sim. É isso. E qual foi o grafite mais foda que você já fez? Abrigo Nuclear, na Avenida Nações Unidas. Era uma danceteria tocando... Eu não me lembro aquela época, era dance music, eu não sei se era house, new wave, house, tocando aquelas pancadas em luz. E a gente subiu no palco, tinha um painel gigante. E aí, bora fazer, fez um esboço do que ia ser feito, Abrigo Nuclear, que era o logotipo, não tinha o que errar. E a gente grafitou ali esse... ao vivo, música tocando, spray comendo, fumaça do caramba, voando spray para tudo quanto é lado. E essa época eu bebi um pouco, hein? Eu já estava bebendo um pouquinho. E ali grafitando. E quando terminou, cara, você é louco. Grafite muito louco. Obviamente que... E assim, todas as paradas que eu tinha de grafite, aí já estava ficando mais... Eu não posso falar que é profissional, porque a gente era moleque ainda. Não tinha grana, a gente fazia troco de banana. Então esse grafite foi o mais assim, digamos, visualmente falando, o mais muito louco que a gente fez, assim. Isso foi tudo no período que você estava na Backspin? Backspin. Você ficou quanto tempo na Backspin? De 83 até 92 eu me lembro que eu estava atuante, assim, não dançando, obviamente. Em 92 tem registro grafitando, né? Os caras falavam que era, tem que ter os 4 elementos. Então eu estava dentro sempre, por quê? Chama o grafiteiro. Sim. Então, aí a gente já tinha essa ideia de que tinha que ter os 4 elementos. Tinha que ter o DJ, o rapper, que era o Taíde, e tinha o grafiteiro. E os b-boys, que eram os caras, né? Então a gente foi fazendo Nessa época você não trampava, você só vivia disso? Trabalhava, cara. Sempre trabalhei. Os caras viajaram e foram para alguns lugares e eu não podia ir. E eles foram no Circo Voador. Não sei se você tem ideia de quem é o Escova. Sabe o que é o Escova? O Escova é a máfia, cara. Mas eu lembro da Automóveis. Também, mas nesse disco tem uma música chamada São Bento. É mesmo? Que ele fala tem, verdade. Mas não tocou, né? Não toca, né? Mas é foda. Então, e o Escova tava ali. A gente tava rodeado dessas pessoas, né? Então aí o Taíde já não era mais, já começou a sair de b-boy para rapper. Eu também comecei a sair de b-boy para grafite, mas a Backspin continuou, cara. A Backspin, se não for a única, é uma das pouquíssimas crews, gangue de break que existe continuamente de 83, sem quebrar o elo até hoje. A Backspin era azul.
Foi azul por um tempo, né? No tempo que eles gravaram com a Agasalho Azul e tal, mas E tinha a vermelha, quem que era? a vermelha era Crazy Crew. Eu tô tentando falar. Não, vai embora. Certo, né? Mas Crazy Crew que a gente fala. Né? E tinha as treta, né? A treta, na verdade, era a Nação Zulu e os componentes da Crazy Crew. A Nação Zulu, ela foi uma vez no Ibirapuera para rachar com a Backspin. Os caras têm que vir aqui. E os caras foram, cara. Só que não teve racha, aconteceu algum problema, alguma discussão. Meu irmão, por algum motivo, pegou uma pedra gigantesca na hora da treta. Reinaldo, e botou os caras... essa pedra, ela virou um meteoro, um pedregulho, porque... o cara tá com uma pedra, esse cara é meu irmão, tá com uma pedra, né? Se pega, mataria, porque foi uma pedra grande, mas para os caras já é uma rocha, né? Porque começa a contar, vai aumentando, né? Então teve essa briga, porque ninguém levava desaforo, né? Desaforo de dança para casa. E antes de começar a dança, teve, né, bate-boca e não aconteceu esse racha. Mas veio acontecer depois, algumas vezes depois, com a Nação Zulu, que é preta e cinza, né? Tem um agasalho preto e cinza. Tinha Crazy Crew, que é o Jack e a turma dele. E tinha outra crew, na verdade a gente não rachava com eles, que é Street Warriors, que é o André, que é o Alan Beach. Todo lugar que a Backspin tava, o André aparecia. Mas o André ficou escondido por um tempo treinando, e quando ele chegava, aí o cara arrebentava com a gente. Ele era o pico. Só que é o seguinte, a Backspin tinha uma coisa que ele mesmo falou pra mim, eu falei, é verdade, cara. A Backspin era a única gangue que tinha torcida. Então a gente não perdia racha. Ganhava no grito. Quem ganhou? Backspin! Entendeu? Todo mundo gritava quem era melhor, o povo gritava, ganhava. Mais ou menos isso. Era porque menos. Quem gritou mais alto ganhou, mas você sabe, né? Quando você perde, você sabe que você perdeu. E eu presenciei um racha espetacular, assim, na época ninguém entendia nada. O que é moinho de vento? O moinho de vento, para mim, é o movimento mais sensacional que existe, né? O Hélio fez um moinho de vento com a mão, que a gente é o famoso mão no saco. O André fez. O Hélio fez com a mão no joelho, o André fez. O Hélio fez com a mão nas costas, falou, o André não vai fazer, o André fez. Aí falou, e agora, cara? Mas o Hélio falou, tem uma diferença, eu faço pulando, e o André fazia encostando a cabeça no chão, que dá uma leveza, um apoio maior. Então é meio que uma roubadinha. O moinho verdadeiro é o moinho pulando. Então o Hélio ganhou porque fez pulando, mas o André realmente, o cara, ele fez bem mais coisas ali que o Hélio, que a gente finge que não viu, mas na verdade deu um empate, né? O racha podia durar meia hora, como uma hora dançando é muito tempo, cara. É muito esforço, né, que você faz. Você faz o primeiro, você faz o segundo, na terceira vez você tá morto já, cara. Né? Igual, né? 1, 2, 3, já, né? Já tá bom demais. Quem que dirá 4, né? Então é mais ou menos por aí, cara. Diferente o break lá dos Estados Unidos pra cá? Tinha um intervalo para poder fazer as coisas, mas só que a gente conseguia fazer as mesmas coisas, cara. Era isso? A diferença é que lá já acontecia há 10 anos, né? Tanto que aqui são 40 anos de hip hop e lá são 50 anos. Lapso de tempo. Mas vocês estavam todo no hype. Vocês eram o hype do que estava acontecendo no mundo em relação à cultura hip hop. Se tivesse um campeonato mundial, na época, talvez o Hélio pudesse encarar os caras. Isso é legal de saber. Não tinha pra ninguém, então, não. Talvez o Hélio, o André, né? O Alan Beach pudesse encarar os caras. A gente via os caras por vídeo, o cara... E rapidinho você aprendia a fazer, e com um porém. Aqui no Brasil, a gente colocava os componentes da capoeira. Tinha muito capoeirista, né? Tinha ginastas olímpicos. Que louco também. O Cícero era um ginasta. Eu lembro dele dando mortal no muro do Edmilson. Lembra disso aí? Muito mortal, é verdade. Puta, ele ficava fazendo pra caralho, eu ficava lá na janelinha da sala do meu pai. Ele foi muito conhecido por isso, pelos mortais que ele dava, porque tinha que fazer diferente, né? Os americanos, a gente não via tanto mortal assim. Como o Cícero fazia ginástica, ele falou, eu vou fazer o mortal. Ele começava a achar formas diferentes de dar o mortal. Eu vou dar um mortal parado com um pé só. Eu vou dar o mortal para frente, mas dando um parafuso. Sabe, ele começou, a gente aqui, né? A gente que eu falo, o grupo, começou a intercalar, a agregar essas coisas, a brasileirar o negócio, inventar passos, cara. É único, porque além de fazer igual os caras, porque tinha a referência deles, a brasileirava com a capoeira, óbvio, com a ginástica. Quem não sabia fazer um passo inventava de outro jeito, e assim caminhou, cara. Os caras reconhecem até hoje o Brasil como
um break diferente, né? É. Tem o Neguinho, pô, que é como se fosse o Pelé do break, né? Ninguém conseguiu movimentos tão maluco igual ele. Continuando a história do D-Boy na Backspin. A Backspin foi descolando de você, ou você foi descolando da Backspin? Nesse lance do D-Boy se descolar da Backspin, o D-Boy foi para onde, meu velho? Cara, quando eu descolei da Backspin, eu já tava um adulto, né? Tava pintando, grafitando e tal. Aí, cara, infelizmente conheci, né? A farra, a bebida, ou felizmente, que isso a gente, ou felizmente, infelizmente, não quero muito me apegar a isso, não. Comecei a beber, farrear, aí eu comecei a me afastar dos caras, né? Obviamente que os caras tá andando pra direita, você tá andando pra esquerda. O crime não tava lá dentro. Nem Não, droga, nem nada, não nada, tava. Era absolutamente nada. Era, era de verdade, isso De que todo mundo verdade, fala mesmo. não Era uma existe. doutrina mesmo limpa. vamos dizer Doutrina limpa, limpíssimo, mesmo porque mesmo eu sendo grafiteiro, eu não conseguia acompanhar os caras usando droga, né? Porque aí veio bebida, logo veio a droga e aí desandou o bolo, cara, porque eu fui perdendo oportunidades, aí os caras começaram eu me afastar, não os caras, né? Eu me lembro a última vez que eles estiveram no portão de casa, bateram naquele portão que você conhece, chegou um carro cheio de gente, que foi o Hélio, Taíde, Cícero, o D-Boy tá aí, eu inchadão, todo virado, eu abri a janela, falei, ô mãe, fala que eu não tô. Aí eles desistiram, meio que desistiram de mim, assim, de querer usar o espaço ali, né? E eu já falava que eu não tava e tal. O meu irmão também já tava em outra onda, né? Namorando, eu não sei se ele tava casado. Até que eu tava longe. Tem uma época que eu tava longe de tudo. Se descolou. Né? Descolei Total. total. O cara pode fumar o baseado dele e falar, pô, eu vivo com baseado. Beleza. Quando se fala de droga pesada, muita cocaína, pra minha vida atrapalhou demais. Foi isso, e assim, isso da sua arte impactou pra caralho também, não só na vida social, em relação a Backspin, porque tem cara muito louco que produz mais, entendeu? Eu continuei produzindo, trabalhando, pintando. Tinha um nome ali na Sabará, ali, de Interlagos até final da Alvarenga, todo mundo, quem é o D-Boy? Pô, o D-Boy é o cara das letras, o cara do grafite e tal, e coisa. Só que eu já estava pintando não profissionalmente, eu não era mais profissional para ganhar, ou ganhava uma grana boa e eu só ia ganhar outra grana quando terminasse esse dinheiro, entendeu? Acho que você conseguiu acompanhar um tempo que, hora eu estava só dormindo, deitado, enquanto eu tinha grana, né? E depois eu saía para procurar meus trampos. Mas isso aí, a gente não enxerga que está perdendo, né? Eu estava perdendo em vez de não estava ganhando nada. Porque as pessoas tinham que me verem na rua e eu não estava mais na rua. Eu achava que era suficiente fazer um serviço e depois de 15 dias ir fazer outro. E não é assim. E nisso, os grafiteiros, né? Que eu conheço os grafiteiros. Eu ia chegar lá. Os caras voando. Os caras já estavam ali na estrada, né? Os gêmeos começando e na estrada. Porque as pessoas perguntam, o que você está fazendo aqui, cara? Foi esse desvio que me levou a regredir uns 10 anos. Os caras estão 10 anos na minha frente. E eu faço quase a mesma coisa que os caras. Respeito pra caramba, os caras pintam pra caramba. E eu não conseguia acompanhar por conta dessa parada, né? Tava pintando, mas pintando ali, para aquele núcleozinho, Sabará. O máximo que eu ia mais longe era Santo Amaro. A gente fala que a gente era a melhor banda do mundo da pedreira aqui, ó, o melhor grafiteiro do mundo da pedreira. Eu pintei em alguns lugares, cara. O grafite foi para alguns lugares, só que aí eu parei, né, cara? Eu tava lá e voltei, eu mesmo voltei para trás. E nessa aí eu já tava ficando mais velho, né? E eu já entendi um pouco o que ele tá falando aí, a rua também. Já entendi o que acontecia ali dentro, o que foi aquilo. Era muito louco, porque o D-Boy, ele morava numa caverninha. Me afastei da família, cara. Cara, o D-Boy era da hora, porque o D-Boy tinha os bagulho da hora pra nós ver, né, mano? Tal. As revistas pornô também? Também, então, eu ia falar disso. A gente pegava a chave, a gente ficava no seu quarto o dia inteiro, mano. Rolando as médias, olhando os bagulho e tudo. E nisso, eu comecei a ver o D-Boy fazendo uns desenhos de logotipo e tal. E eu roubei um pra mim, mano. Eu tive isso guardado há muitos anos, assim. Não sei o que era, não lembro o que era. Ele fez um desenho em casa também pra uma cortina do meu pai que ele pediu pra fazer. Então assim, pô, o que você tem a ver com a minha vida? Eu sou designer gráfico por causa do D-Boy, por causa dos quadrinhos, você lia quadrinho. Lia muito. Eu tenho Asperger, um tipo de autismo e sou gago. O seu mundo, mano, fez eu me conectar com o mundo que eu precisava. Não que eu roubasse os seus bagulhos, mas eu ia lá com o Gerson preocupado com os bagulhos pornô lá, e eu ficava lendo os quadrinhos, mano. Foi dali que eu tive coragem de ir pra Gibiteca, porque eu não tinha grana pra comprar quadrinho, pra poder ler Marvel lá. Por causa de você, mano. Não sei se mais gente absorveu de você, mas eu sou um cara que eu absorvi de verdade.
verdade. Eu até fico meio emocionado porque é verdade, mano. Então assim, a família do Gerson Adriano Pereira, meu irmão tá aqui, vai ouvir, e salve pra você também. Deveria estar aqui, tá trabalhando. Estamos te convidando ao vivo aqui. Uma hora você escuta. Por que eu fui cantar rap com o Gerson, com o seu irmão? Era o cara do meu vizinho que tinha tudo aquilo que a gente contou aqui de boy. Ah, pô, se o rap me ensinou a ser quem eu sou. Não, o rap não me ensinou a ser quem eu sou. Mas a primeira coisa que eu escutei foi o rap, mano. Não foi nada clássico, nem nada. Então assim, pô, aí você vem ligando tudo até onde a gente tá agora, eu e o Marcelinho, a gente tá aqui, porque a história começou dele. Tudo da minha vida começou ali naquele mini quilombo ali que eu tinha, o respeito pela raça, pela cor, pela essa cultura toda que ele trouxe aqui. Cara, e tudo isso eu levei pra nossa banda, né, Marcelinho? O D-Boy conecta tudo. E ele nem sabia dessa porra, tá ligado? Não sabia. Eu soube que no quintal aconteciam as coisas, né, mas não tinha noção de... O Gerson sempre foi o dom da voz, foi dele. Então assim, eu devo muito ao Gerson. Os caras começaram comigo, porque eu não tinha voz, mas o Gerson tinha. Então tudo que eu escrevia era pra ele cantar, mano. Então assim, eu tenho letras de música hoje em dia que não cabem pra mim, pela minha cor, mas ele cantava pra mim. Então quer dizer, eu devolvi pro Gerson uma coisa que era dele, tá ligado? Se você for ver hoje na filosofia. Eu escrevi pra ele tudo que vocês viveram. A primeira música que eu fiz chama SOS Zona Sul. Dançava break, dançava não sei o que, dançava... Eu conto toda essa história na música. Então assim, eu meio que devolvi pro cara uma herança da família dele. Então pra você ver como é loucura, mano. O que eu tô fazendo aqui, velho? Pô, você tinha que vir em todos os podcasts possíveis. Cara, que sensacional isso aí, mano. Pra contar a sua história, velho. Porque eu acho que deve ter mais gente que tem que saber de você, D-Boy. Pô, vou contar da Backspin. O que interessa é a sua história, a filosofia é sua, mano. Se eu quiser saber da Backspin, o Taíde já contou a versão dele. Você entendeu o que você ia fazer aqui agora? Entendi, mano. Pô. Quando é que você voltou desse umbral aí que você viveu aí? Foi um período mais ou menos, vamos, digamos assim, 92, tava ali pintando com os caras. Aí eu tive um período aí de 7, 8 anos, né? Usei cocaína demais. No começo você acha que não tá usando, mas quando você termina a carreira... Sim, né? Literalmente falando. Quando termina a carreira, literalmente, você vê que você tá usando demais, cara. Eu tive amigos que morreram de overdose, eu tive um que se matou, tudo por conta da cocaína. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer. E ali naquele quartinho onde você viu, conviveu um tempo ali, eu falava, meu Deus, eu vou morrer, eu não quero morrer, eu achava que ia morrer. Teve uma coisa interessante, talvez até foge um pouco do que a gente está falando aqui. Uma vez eu estava deitado, aí de repente eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei pra cama, eu tava na cama, cara. Eu tava olhando pra cama. Eu tava falando, cara, o que eu tô fazendo aqui se eu tô na cama? Então, eu não quero né? Eu acho que Deus me chamou ali, vai sair fora. Falei, não, você vai viver muito mais. E devolveu, cara, porque eu saí do meu próprio corpo, eu não sei. Aí, foi sonho? Realmente o espírito saindo do corpo? Eu me vi e falei pra mim mesmo. Bilolagem, né? Quando eu fiquei agachado, eu falei, minha mãe vai vir, vai abrir a porta, vai ver eu aqui. Eu nem levantava e nem deitava. Então, começaram a acontecer essas piração aí. Alucinação, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que parar. Então, né? Aí já tem minha relação com Deus, que talvez chegue lá na frente, se você permitir falar. Eu pedi a Deus, né? Clamava a Deus que eu tinha que sair daquilo. Aí Deus, né, tem sempre um plano na sua vida, um plano na vida dele. Claro. E me apresentou a minha esposa, né, lá na frente. Antes eu namorei uma pessoa que eu chamava, Deus, eu quero uma mulher que me tire dessa vida. Aí ele me apresentou a fumacenta, bebia mais que eu. Aí, né, mas eu tava já querendo sair fora, me comportando mais, trabalhando mais... né? E ela pintava quadros, cara. Olha que massa, velho. Ela pintava quadros. Aí eu tinha que provar para ela que eu pintava. E comecei a pintar, né? Tinha que provar para ela que aí um dia ela falou, mas, ela pintava uns quadros sensacionais. Ela estudava e tal. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa diferente que ela não faz. Peguei uma caixa de fósforo e fiz uma pintura minimalista, que chama, né? Uhum. Uma paisagem, uma caixa de fósforo. Talvez hoje, se eu vá fazer, eu não tenho nem pique para isso. Eu fiz uma pintura e entreguei. A mulher endoidou. Você pinta demais. Ela nunca tinha prestado atenção nas minhas pinturas. Mas quando eu fiz na caixa de fósforo, pintei de branco, fiz essa paisagem, entreguei, ela viu que realmente... né? Mas eu perdi o respeito depois que eu tinha um Fiat Premio azul. Eu pintei o Bob Esponja no capô. Grafitei o Bob Esponja. Aí eu perdi todo o respeito. Ela falou, cara, esse cara não é um cara, pra mim é um homem da minha vida. E a gente foi se afastando. Eu conheci minha esposa no supermercado. Falei, é essa daí. É com essa que eu vou casar. E aí eu não sabia, né? Não sabia da vida dela. Ela tinha saído de um casamento, separada, com um filhinho pequeno, eu não fazia ideia. Mas meu coração palpitou e eu falei, é ela.
E assim foi, né? Aí eu velho? rodeei, cerquei 1 ano e meio, casei, achava que a minha vida já estava, né, perdida. Nisso eu, né, fazendo contato com o mundo lá Você se fora, obviamente, reconectando. reconectando, Isso. né? Uma coisa que eu achei que eu nunca ia ser pai, que eu nunca fosse ser pai. Você foi pai com quantos anos? Fui pai, eu casei com 35 ou 36, eu não lembro, cara. Eu não guardo data, não é ruim, eu não me Não, eu apego também sou muito. assim também. Eu não Não é ligo maldade, muito. não é maldade. Mas foi mais ou menos 40 ou 41 anos eu fui ser pai, ó. Também tô A vivendo idade isso também. Ele tá com quantos anos agora? Tá com 9. Então, Mas você lembrou do 9, pelo menos. 9 anos. Já tá bom, hein? É. Tá aí veio o Brian e hoje a gente tá aí, né, cara? Tentando se recolocar, mas já tá bom. Deus já fez o que tinha que fazer. Você tá vivão, mano. Vivão, graças Tá a Deus, vivão e firme. tá Muitos bem, se mano. foram, né? Tá a gente, bem, velho. A gente comentou aí que muitos já se tava foram. vindo e tava contando essas histórias, muito foda. Muitos já se foram. Eu perdi todos os meus melhores amigos, né? Um deles com que é o essa ideia, Sérgio, sim. todos eu perdi. Não sobrou um. Dos melhores amigos, desde a época de moleque, com 14, 15 anos. Perdi Xavier, que foi o meu primeiro melhor amigo. Depois Zezé, cara, Sérgio, cara, pô, Sérgio, meu irmãozão. Eu ficava mal, né? Ninguém percebia, mas eu ficava muito mal, né? O Sérgio foi o meu mentor de loucura, Marcelinho. Ele que me levava pros rolês de louca aí lá pra Santana. Pra aqui, né? Cara, o Sérgio era foda. Ele não me arrastava, Ele não, me né? levava pra... Pô, o Sérgio foi o cara que me levava pra porta do Sambarelove, mano. Eu não podia entrar, mano. Ele me levava pra lá e eu ficava tomando pinga lá fora. Projeto radial, sabe uns bagulho assim? Vamos comer aí. Saia com... Não sei como meu pai deixava eu andar com ele, velho. Meu pai deixava eu andar com o Sérgio, aí voltava. Pô, cara, eu tenho que falar, seu pai que me perdoe. Né? Uma vez nós levamos seu pai pra um rolê lá no Democrata, cara. Seu pai não era de bebida e muito menos usar as coisas, né? Quem disse pra você? Então, assim, aí, né, pra gente ali, aí saímos bebemos igual um louco, aí a gente fala, pô, o Né tá aí, mano, como é que a gente vai usar, né? Põe aí. Mas, tipo assim, ó, eu não uso, hein, pessoal. Ó, chegou lá e outra que ninguém abriu o bico. Né? No outro dia, ó, o Néio. Ontem à noite não aconteceu nada. Isso foi numa quarta-feira à noite, cara, de semana, muito louco, né? Eu não sei se ele tava na sua avó, eu sei que ele saiu com a gente, cara. E ele tava com o pé no freio, mas depois. Desandou. A gente devolveu ele daquele jeito. De boa, pra gente encerrar isso aqui, velho, Hip Hop 50 anos, a gente veio falando aí, cara, eu queria que você falasse nesse podcast, se você quiser, lógico, que você repetisse a resposta que você me deu no carro ali, vindo pra cá. 50 anos de hip hop, o que você queria que acontecesse? Depois dessa história toda que a gente ouviu aqui, o que você acha que vocês mereciam? Primeiramente, assim, eu vou falar o que eu queria que acontecesse, mas a gente, né, eu posso falar a gente porque eu tava lá, né, 82, 83, é onde começa tudo. Eu não era, o D-Boy chegou, não. Mas o você D-Boy chegou. testemunhou ocular da parada ali. Sim, então, tava lá. Tava lá o tava. tempo todo. O tempo todo eu tava lá, todos isso, os velho. rachas, todos os programas. Se reconheça como tal, velho. Você tava lá junto. Tava lá o tempo Ponto, todo. D-Boy, ponto. Então, hoje, se falando de 40 anos, né? 50 anos nos Estados Unidos. Eu fiz parte disso, um grãozinho de areia, e a coisa cresceu de uma tal forma que eu olho hoje, falo, cara, eu fiz parte disso, eu faço parte disso. De alguma forma, eu faço parte disso. E tem que falar de novo da Backspin. A Backspin é uma das crews mais importantes do Brasil, se não a mais importante, né? Por conta que o Marcelinho deu continuidade e nunca parou. Teve um tempo que até o cenário foi se perdendo um pouco, quase acabou, e só ficou mesmo quem era, e a coisa se retomou. E hoje, pô, o break vai para as Olimpíadas, cara, quem diria, né? Então a gente olhar para isso, coisa é muito louco isso aí, cara. E o que eu queria que acontecesse, você perguntou isso, né? Foi isso. O que eu queria que acontecesse é mais reconhecimento pros secundários, né? Os que estão aí aparecendo até hoje estão no cenário, os caras estão correndo atrás, os caras são realmente, vivem o hip hop 24 horas. Eu não, mas exclusivamente falando de 50 anos, esqueceram de muita gente, cara. Eu não tô falando que falta o D-Boy, falta o Charles, falta o Nice, falta o Cícero, falta o Hélio. Citação, cara. Citar. Esses caras são os pioneiros da parada que tá acontecendo hoje. Exclusivamente, eu tô falando dos 50 anos. E se falando de 50 anos, eu acho que tem muita gente falando pelo hip hop que não viveu o que a gente viveu. Que começou agora, parabéns também, que estuda, corre atrás, mas falando como se fosse pioneiro. Então tem gente falando também como se fosse pioneiro, e não é, né, cara?
tem também o outro lado. Se a Backspin é citada, eu me sinto representado, porque quem deu o nome para a Backspin foi eu. A criação da Backspin foi lá em casa. E eu não falei hora nenhuma da missionária, me perdoa os caras, que eu falei sempre do quintal de casa, porque você é vizinho, você viu tudo acontecer ali. Mas antes das coisas acontecerem ali, elas aconteceram lá na missionária, porque o Taíde, o Hélio, o Mário e o Cícero são da missionária. Eles se conheceram primeiro até conhecer meu irmão. Eles chegaram ali no Tabacu por algum motivo, eles foram no concurso e conheceram meu irmão. Então a coisa caminhou. Missionária, Rua Calidaço, Ubirajara. Eles não tinha grupo ainda, né? Aí chegaram, conheceram meu irmão, onde formou a Dragon Break, fez aí eu dei o nome para Backspin, que tá aí até hoje. Posso falar uma frase que o Jack falou, que eu não sei de quem que é, falou num documentário que a gente fez na Onda do Break. Na engenharia reversa do que os b-boys são hoje, vocês vão tão para trás que vão bater aqui. Antes da gente não tem ninguém. É isso, mano. Eu só tenho que agradecer você por ter vindo aqui, por ter se preocupado tanto em estar aqui, ficar tanto preocupado com o que acontecia aqui. Eu só tenho que agradecer você, D-Boy, pela sua vida, pelo seu testemunho que você deu aqui, porque na verdade isso aqui é um testemunho do rap, do hip hop aí. Isso vai chegar onde eu acho que tem que chegar, nos ouvidos de quem precisa chegar. Eu quero que esse podcast, ele se eternizou hoje, ele vai ficar gravado, é um negócio que eu quero que você use ele, pra todo mundo conhecer você, a sua história. Acho que a sua história tem que ser contada como foi contada hoje, D-Boy. Cara, agradeço por você se permitir a vir aqui, cara, e depois de tantos anos que a gente conhece desde pequeno. Cara, eu só tenho flores pra jogar pra onde você pisar, meu velho. Você, é isso que eu só tenho pra dizer isso, você representa muita coisa da minha vida. Pequenos detalhes que se conectam. O seu irmão vai vir aqui, eu quero continuar essa história, porque a sua família faz parte da minha em muita coisa. O seu irmão é uma continuidade. Eu não vivi com você, mas eu vivi numa geração depois com ele, o Gerson. E um dia eu quero que ele venha aqui pra gente terminar essa história da sua família, que é muito bonita, mano. Essa história é muito legal de ser contada. E ela tá numa gaveta que não deveria estar fechada nunca, mano. Então eu quero que esse podcast aqui seja o começo de uma nova era na sua vida em relação a se divulgar. Você, cara, você é foda, mano. Cara, brigadão aí, Marcelinho, a gente agradece você de coração, mano. Isso mesmo. Sem mais falar de Backspin, encerrei por aqui, acho que eu lembrei da primeira geração, isso que importa. E o Marcelinho que deu continuidade, né? Parabéns pra ele e a nova geração que tá aí até hoje, ou tantas gerações de dançarinos, né, cara? Rapper, DJ, KLJ tentou entrar, mas não conseguiu, não. Foi virar o KLJ. Foi virar só o KLJ, só isso. Não é nada. É isso aí, gente. Cara, estamos quase encerrando. Falta só mais um aí. Esse aqui foi o D-Boy, um dos primeiros grafiteiros de São Paulo. D-Boy, vamos encerrar por aqui esse podcast aí, cara. É isso que a gente queria que você falasse mesmo, que eu queria particularmente. Foi foda você estar aqui. Brigadão de coração mesmo. Quer falar alguma coisa? Quer mandar um beijo aí pra todo mundo? Pô, um beijão pra todo mundo, abraço pra todo mundo que for ouvir, conhecer um pouco da minha história. Obrigado mesmo por ter me convidado. Eu falei, pô, o que eu vou falar lá, né, cara? Então a gente tá batendo um papo, ainda bem que você me deixou à vontade pra conversar, né? Porque se eu tivesse preparado alguma coisa, não tinha saído nada. Obrigadão mesmo, Jorge, de coração. Você, sua família, que, pô, crescemos juntos, né? Marcelinho, obrigado aí. É nóis, cara. Queria mandar um abraço aí pra Dona Alzira, Solange, Gerson, Reinaldo aí, todo mundo da família Pereira. Semana que vem tem o último episódio da gente, que vai ser com o Max B.O. Fica aí, não perde não. Certo, Marcelinho? Mais um? Terminamos? Finalizamos aí? Certo. Então tá bom, gente. Fica com Deus aí. Até o próximo Opinião Privada. Tamo junto. Esse foi mais um Opinião Privada, gravado no TPS Studios na Casa Verde. Produção e tratamento de áudio, Marcelinho Castaldi. Edição e finalização, Jorge E. Concepção da ideia, Jorge E. e Márcio Oliveira. Apoio, TPS Produções, Zion 7 Marketing e Learn English Right Idiomas.